Bem, vamos dar início a mais uma aula aqui, né, do nosso curso de Apologética Católica. E nós estamos aqui com essa aula concluindo o nosso segundo módulo, que são as heresias, né? E nessa aula nós pretendemos tratar de uma heresia que não está ainda condenada com esse nome, mas a gente pretende mostrar para vocês quais são os erros dela, no que ela está contrária à doutrina católica, e que é o perennialismo, que eu acho que é de todas essas heresias que nós colocamos, é aquela assim que está mais em moda entre os conservadores, né? O que a gente vai tratar? A gente vai falar um pouquinho da importância do estudo, por que a gente estuda o perennialismo, por que nós achamos conveniente colocar esse tema nesse curso. Depois vamos falar algumas ideias sobre a gnose, aí vamos falar exatamente essa parte, para a gente repassar muito rapidamente erros que nós vamos encontrar claramente no perennialismo. Depois vamos dar a doutrina perennialista, e aí nós vamos fazer a relação entre a gnose e o perennialismo. Antes disso, eu vou procurar mostrar para vocês as condenações em que cai o perennialismo, para não dizer que o problema do perennialismo é só a questão da gnose. Antes do problema da gnose, tem outras condenações específicas do perennialismo. Alguém que não aceitasse que o perennialismo tem gnose, mesmo assim, enquanto católico, teria a obrigação de condenar o perennialismo pelos erros claramente contrários que eles têm à doutrina católica. Depois, como o nosso curso é de apologética, eu vou apresentar um pouquinho aqueles argumentos a favor do perennialismo que são os mais simples. Depois falar um pouquinho, né, aí já são coisas mais rápidas, né, falar um pouco sobre a participação da chamada direita no perennialismo e se, portanto, sendo a direita e tendo contra a esquerda, que hoje em dia tanto mal faz, né, se vale a pena atacar esses pontos, tá? Então, a ideia é essa, tem aí o roteiro da nossa exposição, da nossa aula, e antes de começar, vamos rezar as nossas duas Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos dar início aqui à nossa aula. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar um ponto, né? Vou falar do perennialismo e é óbvio que existe a Montfort tem falado dessas doutrinas erradas, tem vários artigos no site a respeito disso. Hoje o perennialismo e as doutrinas perennialistas são muito encarnadas pelo Olavo de Carvalho, e é possível, existem pessoas que fazem alguns ataques doutrinários. Acabou de sair na revista Época 3 artigos a respeito disso. No primeiro artigo, o professor Orlando é citado. Evidentemente, quem escreveu aquilo leu o site Montfort, mas achou melhor não citar o site Montfort. Mas, a grosso modo, o grande ataque que vem contra essas doutrinas está no site Montfort. Existem alguns ataques em relação ao modo de ser do Olavo, existem alguns ataques em relação a de que o Olavo não defende a doutrina católica, a gente vê isso na internet, mas um ataque estruturado às doutrinas perennialistas, elas estão no site Montfort. Eu não quero dizer que não existam outros, é possível que existam. E se eventualmente alguém souber alguma coisa, aproveita nessa aula para me passar, que a gente tem interesse. Se eventualmente esse comentário chegar a alguém, né, não se sinta ofendido, porque eu não me fiz referência, mas se quiser mandar, com todo prazer, a gente vai analisar e nós publicamos e colocamos
a referência. De nenhuma maneira a gente quer ter a exclusividade pelo ataque ao perennialismo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é claro que já vem aquela prevenção. Nós somos ignorantes, nós não estudamos, nós temos raiva, a gente tem inveja do Olavo, nós queremos que o comunismo domine o Brasil, onde já se viu atacar o Olavo. Então não tem outro jeito, senão, na hora que dá a aula, apresentar os argumentos lendo muito dos textos que são aqueles textos dos autores perennialistas, tá? Então, tendo em vista essa prevenção, essa aula mais do que outras, ela vai ter que ter muitos textos. Vocês me desculpem, é uma coisa chata, vai ser então a aula, ela vai ser um pouco mais chata do que o costume, vamos dizer assim, tá? Bom, então, vamos entrar aqui no tema. Primeiro, uma pequena introdução já dentro da aula, né? Uma pergunta que alguém poderia fazer, que já me fizeram, afinal de contas, para que atacar o perennialismo? Nós temos aí 4 heresias e 4 erros atuais na nossa aula de apologética. Não seria mais interessante, por exemplo, de fato, como está sendo na aula de apologética, atacar o protestantismo, atacar o espiritismo, que não está aí nesse nosso curso? Né? Por que nós demos importância ao perennialismo? A primeira pergunta que alguém poderia fazer é: onde está a igreja perennialista? Né? Quantos são os crentes perennialistas? Onde estão as massas perennialistas? Se vocês forem aqui, se vocês vierem aqui, aqueles que vierem para São Paulo, e verem os templos protestantes que foram construídos, o único que rivaliza aos templos protestantes é o Monsieur João Clark, que fez lá as grandes catedrais góticas lá na Serra da Cantareira. Mas não se pode dizer que provavelmente seja um movimento católico, né? Mas os protestantes, por exemplo, agora lá, acho que é o Edir Macedo, se não for não tem importância, mas refez o templo de Jerusalém, né? E foi lá uma verdadeira multidão, e estava lá na época a Dilma, o Alckmin, não me lembro se o Lula estava, mas tinha um monte de gente importante participando dessa inauguração. Por que não atacar o Edir Macedo, né? Por que não atacar esses protestantes que estão levando multidões a esses templos, tá? Então, é claro que essas coisas também é bom atacar, e por isso que nós colocamos até uma aula sobre o protestantismo. Mas a doutrina do perennialismo, ela tem um campo muito próprio, que é o campo do pessoal conservador. Então, se por um lado não existem essas multidões perennialistas, por outro lado, o que a gente nota é que a doutrina perennialista acaba tendo uma influência muito grande, e sobretudo muito grande naqueles meios que são conservadores. Acaba influenciando pessoas que têm destaque por defender coisas corretas entre os católicos, e por isso mesmo acabam tendo muito prestígio. O exemplo clássico aqui é do padre Paulo Ricardo. É inegável que muitas das aulas que o padre Paulo Ricardo dá no site dele tem uma doutrina católica correta. Eu mesmo cheguei a enviar uma carta para ele, cumprimentando ele por uma aula que ele deu, criticando a missa nova e defendendo a missa antiga. Nessa carta até eu peço para ele rezar a missa antiga publicamente, que é uma coisa importante, e alerto ele contra os erros do Olavo de Carvalho. Ele não me respondeu. Eu não estou dizendo que ele teria obrigação de me responder. Não é isso. É porque a pessoa vai perguntar: então, como é que foi? Ele não me respondeu. Mas eu não quero dizer que ele não respondeu ao Alberto Zucchi, presidente da Monfort, que crime. Não, de maneira nenhuma. Apenas estou dizendo que eu escrevi a carta. Então, tem todo um grupo de gente conservadora e que faria muito bem e que teria uma reação muito boa, que acaba sendo arrastado por esses princípios. Qual é o grau de envolvimento dessas pessoas? É uma coisa difícil da gente conhecer.
Recentemente me disseram, eu não tive acesso ao texto, que o padre Paulo Ricardo teria feito um meio rompimento com o Olavo. Se foi, maravilhoso, ótimo. Se o texto me chegar à mão, cumprimento o padre Paulo Ricardo e, se for o caso, a gente faz até a divulgação pelo site. Tá? Mas existem outras pessoas envolvidas nessas ideias e existe gente até por trás deles que está envolvendo. Um dos artigos que eu vou citar aqui, né, muito importante, do próprio Olavo, teve aqui nessa revista Verbum. Né? Então, a revista Verbum é uma revista que se apresentava como do catolicismo conservador. E as pessoas que vão escrever nessa revista são pessoas que apresentam, de forma geral, ideias boas. Então, o padre José Eduardo, o Anguete, que eu conheço pessoalmente, esse daqui eu posso até dar um testemunho mais forte de uma posição muito boa que ele tem doutrinariamente, o Sidney Silveira, que lá tem seus problemas, nós temos as nossas críticas, mas também tem pontos bons, o DIP, com o qual o professor discutiu, e outros que estão até aqui dentro, Carlos Ramalhete, que já não é tão grande coisa, né? O doutor Alexandre Semedo, né? Então, todas essas pessoas, elas teriam uma tendência conservadora e elas acabam, em maior e menor grau, sendo influenciados por essa doutrina errada. Eu conversei com um dos articulistas dessa revista, mostrando detalhadamente os erros no artigo do Olavo de Carvalho. E afinal, a pessoa disse, mas será que ele não está se convertendo? A pessoa admitiu, não, de fato o artigo é gnóstico. Mas será que ele não está se convertendo? Então, esse é um verdadeiro desarme, vamos dizer assim, esses autores acabam ficando desarmados contra esses erros. E qual não foi a minha tristeza e a minha surpresa, né, nessa revista aqui, então, que estaria toda essa chamada direita conservadora, que a contracapa é um livro de uma pessoa que foi feito pela mesma editora e uma pessoa que frequentava muito a Montfort e publicava a respeito da Montfort, né? Eu lamento muito que não tenha sido atendido o nosso pedido, que fosse feito um artigo contra essas pessoas. Mas a gente vê o grau de influência em que essa doutrina tem. Então, se por um lado o perennialismo, de fato, não tem grandes multidões que ele está sendo arrastado, por outro, a influência doutrinária dele é muito grande. E chegou agora o ponto do Olavo de Carvalho, no momento em que essa videoaula está sendo gravada, ter indiscutivelmente um apoio, uma penetração muito grande no governo Bolsonaro. Ele continua não arrastando as multidões, continua não sendo algo que vá causar entusiasmo. E por isso mesmo que ele precisa se fazer de católico. Porque aonde está o público dessa doutrina errada? Está nos meios católicos. É muito semelhante à teologia da libertação. A teologia da libertação não prosperou dizendo nós somos comunistas e o que nós queremos é destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, ela prosperou dizendo nós vamos ajudar os pobres e nós estamos de acordo com São Francisco, com aquilo que a Igreja sempre fez, etc. Né? A mesma coisa os perennialistas. O perennialismo ou tradicionalismo, até é um termo usado, né, pelos conservadores, o tradicionalismo ele vai acabar atraindo aqueles que são católicos conservadores. A penetração do Olavo de Carvalho e de outros que são dessa linha se dá nos meios católicos conservadores. Sobretudo agora, né, em que o modernismo e a própria teologia da libertação levaram a tantos erros que os católicos têm uma tendência de retorno à doutrina tradicional. Bom, acho que eu falei bastante, né? O que é interessante, vejam só, aí, né, a frase do Olavo de Carvalho nesse texto.
as transformações históricas e espirituais profundas que vão determinar o futuro da humanidade estão tão distantes da nossa mídia, da nossa vida universitária e, de modo geral, de todos os debates públicos nesse país, que, com certeza, aquilo que vou dizer nesse artigo parecerá estratosférico e alheio à realidade imediata. Então, o próprio Olavo está dizendo, olha, a doutrina que eu vou tratar aqui, ninguém conhece. E aí ele completa, os que se interessam pelo futuro do Brasil deveriam prestar atenção ao que eu vou lhes dizer aqui, mas será muito difícil fazê-los ver que uma coisa tem algo a ver com outra. Então, o que essa doutrina tem a ver com o futuro do Brasil? Ele disse, olha, vocês não vão entender. Mas, de fato, hein, o artigo, a revista é do mês de julho de 2016, nós estamos em 2018 e, sem dúvida nenhuma, o filósofo hoje com maior influência na elite política brasileira é o Olavo de Carvalho. Infelizmente, mas a gente está vendo aí o que está sendo feito, tá? Bom, então, já falei bastante sobre isso, né? Sobre, então, por que nós resolvemos tratar desse tema, tá? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da gnose, né? A gnose, vocês sabem aí, né? Tem um livro do professor Orlando, Antropoteísmo, a Religião do Homem, está aqui o livro. É baseado nele que eu vou colocar algumas ideias a respeito da gnose. Evidentemente vai ser uma coisa bastante simples, bastante objetiva e só destacando aqueles pontos que se referem mais especificamente aquilo que eu vou tratar nessa videoaula. Tá? Então, primeira coisa importante, o professor prefere chamar essa religião do homem de antropoteísmo. Para quê? Para explicar de forma conjunta a gnose e o panteísmo. Esse daqui é o ponto que a gente pode dizer que é a novidade do livro do professor. Se vocês forem ler o livro do professor, aqueles que não leram, né, sobre o antropoteísmo, eu espero que quem faça esse curso termine o curso já tendo feito a leitura do livro. Vocês vão ver que esse é o ponto conjunto, o ponto de novidade do livro, é tratar essas duas, a gnose e o panteísmo, de forma conjunta. Porque o livro é um livro difícil, é um livro, entre aspas aqui, chato, porque tem muita citação. O livro é quase um compêndio de citações mostrando toda a doutrina gnose e a doutrina panteísta, tá? Então, toda a ideia, toda a definição de gnose e de panteísmo, o professor vai tirar dos autores, dos especialistas que tratam desse assunto, tá? E um primeiro ponto que a gente deve destacar é que a expressão gnose, de fato, como isso daqui está no livro, né? Ela, nos primeiros séculos, ela acabou sendo utilizada para tratar de algumas heresias, mas depois o termo gnose acabou tendo um sentido mais amplo. E tem a citação que o professor dá do Ran Jonas. O Ran Jonas é um especialista em gnose, não é da Montfort, certo? Não, ele não frequenta as aulas da Montfort. Mas diz o Ran Jonas, os pesquisadores modernos alargaram pouco a pouco o círculo tradicional, raciocinando sobre a existência de um gnosticismo judaico pré-cristão e de um gnosticismo pagão helenístico, e fazendo conhecer as formas mandeanas, o exemplo mais impressionante do gnosticismo oriental, exterior à esfera helênica, e ainda outras matérias. Está na página 43, conforme vocês veem aí a citação. Então, o que comentou Ran Jonas? A gnose não foi só um movimento cristão. Antes mesmo do cristianismo já existia gnose. Existia gnose entre os gregos e existia gnose entre os orientais, dando à expressão gnose um sentido mais amplo. Então não é de se estranhar em dizer que entre os árabes tinha gnose, entre os helênicos tinha gnose, entre os gregos tinha gnose, tá?
Para a gnose, então, a verdadeira igreja seria uma igreja só espiritual e pneumática, sem estrutura, tá? A gnose, o que vai ser? A gnose vai ser um conhecimento salvífico. Essa é a ideia fundamental da gnose. O homem não se salva por uma prática, por uma moral, mas ele se salva através de um conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento que se vai ter em livros. Então a pessoa conheceu a gnose lendo o livro do professor, logo ela está salva. Não, esse é um conhecimento místico e um conhecimento mágico. Poderia se dar uma explicação sobre a gnose, mas a pessoa entendeu gnose só intelectualmente, mas ela não vivenciou, para usar uma palavra moderna, o que era a gnose. Esse conhecimento não se dá pela inteligência, esse conhecimento se dá por um ato místico de contato da divindade com o homem. Então, para a gnose propriamente, não há necessidade e não deve existir uma estrutura formal dentro da igreja, mas a cada relação de cada homem com a divindade, e mais do que cada homem, uma relação da divindade com o homem, e a divindade é identificada com o homem. Tá? E, então, comenta o professor, a união dos pneumas, dos perfeitos, formaria a verdadeira igreja, invisível porque espiritual. Quer dizer, a verdadeira religião, aí verdadeira um pouco também entre aspas, mas a religião salvífica, ela é espiritual e se dá nesse relacionamento entre os homens. Portanto, entre os homens e Deus. Portanto, essa igreja gnóstica, pneumática, seria uma super igreja, que ela transcenderia a todas as religiões, mas ao mesmo tempo ela seria imanente a elas, ela estaria presente em todas. Está aí na página 269 do antropoteísmo. Né? Essa é uma ideia muito importante na gnose, ou seja, essa religião, essa salvação não tem propriamente uma igreja dela. Ela estaria presente nas diversas religiões e as diversas religiões conduziriam o homem a um estado místico, até mágico, místico, não no sentido de misticismo católico, mas num estado mágico, onde o homem atingiria um certo nível de sabedoria e por este fato ele estaria salvo, tá? Então, os grupos gnósticos não vão organizar a religião, por isso que não vai ter a procissão da seita gnóstica, né? No dia lá, santo deles, um dia que morreu alguém, não existe isso. Não existe a missa da gnose, os sacramentos da gnose. A gnose mesmo, ela não tem uma estrutura organizada, ela seria esse conhecimento só mágico. O professor comenta que o único grupo que se organizou claramente como igreja foi o maniqueísmo. Então, se a gnose não se organiza numa igreja, sempre existe um caráter esotérico, um ensinamento que é oculto, e que esse ensinamento, sim, que levará ao verdadeiro conhecimento que permitirá a salvação do homem. Então, toda gnose, outra característica muito clara da gnose é o esoterismo. Toda religião gnóstica é esotérica, tem algo de oculto nela, que não serve para o grande público. Para o grande público, para o praticante, existe uma religião pública e aí ele vai sendo chamado para essa parte esotérica. Alguns dizem, os gnósticos, nem chegam a nisso, paciência, acontece. Mas para ter a salvação de fato, a pessoa precisa entender isso. Sempre que eu falo aqui entender, compreender, eu estou querendo usar num sentido que dá para ser transmissível essas ideias. Mas o entendimento dos gnósticos não é o nosso entendimento. O entendimento é entendimento mágico e místico. E antecipando um pouco aqui, por isso que as pessoas que seguem essa linha, quando vão nos criticar, nos chamam de ignorantes. Apesar da gente ler todos os textos deles.
A gente cita palavra por palavra deles, analisa detalhadamente. E qual é a resposta deles? Ah, vocês são ignorantes, vocês não sabem nada, vocês não têm conhecimento. Porque eles não estão falando do conhecimento daquele texto. Eles estão falando do conhecimento mágico e místico que eles têm e que permite para eles compreender uma realidade que nós, pobres mortais, que usamos a inteligência, o pouco que nós temos, não conseguimos atingir. Tá certo? Bom, então, essa religião, diz o professor, né? Ela tem como ponto central o culto do homem, tá? E diz que esse culto a ideia da gnose, o homem vai ter um papel fundamental na questão da gnose, vai ser a religião do homem. Não é dos homens, a gnose não cultua cada homem em particular, mas é o homem, porque é o homem, com H maiúsculo, vai ser igual à divindade. Seria mais ou menos como se a gente dissesse, os deuses para nós não interessam, interessa para nós Deus, existe um único Deus. Assim a gnose, a visão dela do homem. Por isso que ela vai identificar o Deus primordial, que é o Deus que vai estar em constante evolução, com o universo, o cosmos, que então faria parte da divindade, e o homem, que faz parte da divindade. Então, esses três conceitos, divindade, cosmos e homem, seriam uma única ideia. O cosmos seria o homem ampliado, o homem é o cosmos reduzido. E o cosmos e o homem identificados se identificariam também com a divindade. Alguém poderia dizer, oh, mas como é que é isso? A gnose odeia ou diviniza o homem? Porque sendo a gnose antimetafísica, ela não quer saber do homem. Então, a gnose odeia o homem concreto. O Alberto, aqueles que estão assistindo essa aula, esse homem não interessa. Isso daqui é uma coisa passageira. Isso é um mero estágio da evolução aí nosso. Mas a ideia de homem que vai se transformar na divindade e que é já a própria divindade, um estágio da divindade, esse eles aceitam. Também o fato de existir contradição, para a gnose não é uma coisa muito difícil, porque uma das coisas que eles condenam é a lógica. Condenam a lógica e condenam a moral. Tá certo? Bom, então, cada homem concreto, ele seria ruim, porque ele seria uma espécie de prisão da divindade. Deus, que está ainda preso no universo, precisa se transformar e precisa sair do universo, modificando o universo. Então, cada homem em particular, ele é uma certa cadeia. Mas esse conjunto do homem, esse é bom, tá certo? Bom, então, vimos aqui esta parte da gnose de forma bastante simplificada, tá? Vamos agora então falar sobre propriamente a doutrina perennialista ou chamada tradicionalista. Eles usam esses dois termos. Então, já os católicos já ficam contentes, sobretudo a ala conservadora. Ah, olha, são os tradicionalistas. Só que eles usam o tradicionalismo num sentido completamente diferente. Também a doutrina perennialista, a filosofia perene. O que seria a filosofia perene? Ah, seria a filosofia dos santos padres e da Igreja Católica, porque ela é perene, assim como a Igreja Católica é perene, essa filosofia nunca vai desaparecer. Isso aqui é típico do herege, usar expressões que já têm um certo significado, mudando os sentidos dela e atribuindo a elas um outro sentido. Nem o perennialismo se refere à filosofia dos santos padres, nem o tradicionalismo se refere à defesa que os católicos fazem da tradição que está nos evangelhos e que está na transmissão que veio desde os apóstolos até nós, tá?
Vamos ver então o que é a doutrina perennialista. A doutrina perennialista, para começar, ela vai nos falar de uma religião universal, uma religião que é perene. Seria exatamente essa religião que estaria por trás de todas as outras religiões em toda a história. Então, todas as religiões viriam e teriam partes desta religião perene. Perene por quê? Porque ela se manteve, ela faz parte de uma necessidade da humanidade, do homem, então sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir. E para eles, essa religião é a própria filosofia. Para eles, filosofia e teologia acaba tendo pouca distinção, porque eles vão defender uma religião natural. Essa religião não seria algo dado por Deus como uma revelação, e esse é um ponto importante. Então, por que nós acreditamos na Trindade? A Trindade não se chega com a razão. Eu não acredito na Trindade porque alguém me provou que Deus era unitrino. Eu acredito na Trindade porque Cristo revelou e a igreja confirmou. Isso propriamente é a fé. Isso daqui não está contra a minha razão, mas não chego com a razão. E quando eu digo eu, não é eu que sou meio burrinho. Ninguém chega a isso. Então, isso que é a revelação. Nosso Senhor Jesus Cristo veio e fez essa revelação. São os mistérios da nossa fé. Quais são os principais mistérios da nossa fé? Está lá no catecismo. Veja só, né? A mesma doutrina que é ensinada lá para a criancinha que tem 5, 6, 7, 8 anos, é a mesma doutrina que São Tomás vai explicar de maneira brilhante e muito profunda. Mas é a mesma, não tem contradição. Quais são os principais mistérios da nossa fé? Unidade e Trindade de Deus, vida, paixão, morte, encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Como é que ele pode ter duas naturezas? Isso a gente não consegue compreender. Tá? Então, a doutrina perennialista vai dar essa ideia de que existe, então, uma religião supra-religião e de qual todas as religiões vão estar dependendo. Tá? Então, aqui citando o René Guénon, né, que foi um dos fundadores, eu tenho aqui a referência, antes de entrar nas citações do René Guénon, eu queria passar para vocês um site, está aqui, www.sofiaperennes.com, as coisas estão em inglês, né? A gente vai pedindo para algumas pessoas traduzirem, e que se apresenta como o continuador da filosofia, um divulgador da filosofia perene, site esse citado pelo Olavo de Carvalho. Então não vem dizer que somos nós os ignorantes da Montfort, e elogiado pelo Olavo. E que tem lá os textos dos principais perennialistas hoje que estão citados nesse meio. Então ele vai definir nesse site o que é o tradicionalismo. Eu leio aí para vocês. O tradicionalismo é uma escola de metafísica tradicional, esoterismo e religião comparativa, fundada, como podemos agora dizer em retrospecto, por René Guénon e Ananda Coomaraswamy, na primeira metade do século XIX, e levada adiante principalmente por Frithjof Schuon, que faleceu em 1998. Os nomes dos principais membros antigos da escola incluem Titus Burckhardt, Marco Paulis, Martin Links, Julius Evolas e vários outros. O tradicionalismo vivo preeminente o tradicionalista, vivo preeminente é indubitavelmente Seyed Hossein Nasr. Seus escritos reunidos compõem talvez os maiores comentários sobre a metafísica das religiões reveladas, que aparecem por séculos, pelo menos no mundo ocidental. Então não tem nada a ver com o tradicionalismo católico. Quer dizer, o Olavo está se convertendo? Isso talvez Deus saiba. Os textos deles não têm nada a ver com os textos católicos. Isso daqui é uma religião, uma filosofia
que procura então identificar a religião que está por trás de todas as outras religiões. E agora, indo para o Chuon, vamos ver então como é que ele define aí. Quanto à Sophia Perennis, trata-se do seguinte: há verdades inatas no espírito humano que, apesar disso, estão, em certo sentido, enterradas nas profundezas do coração, no puro intelecto, e são acessíveis apenas a quem for espiritualmente contemplativo. E essas são verdades metafísicas fundamentais. O acesso a elas é possuído pelo gnóstico, pneumático e teósofo, no sentido original e não sectário desses termos. E o acesso a elas era também possuído pelos filósofos, no sentido real e ainda inocente da palavra. Por exemplo, Pitágoras, Platão, em grande parte também por Aristóteles. Então, a filosofia Perennis não tem nada a ver com a ideia de filosofia perene que existia entre os padres da igreja. Isso daqui é um conhecimento que levava a pessoa a uma supra-realidade, um conhecimento metafísico que está além da realidade. Veja que nem é propriamente uma religião que eles colocam. E quem que ele cita como exemplo? Pitágoras, Platão e, coitadinho do Aristóteles, também entra mais abaixo desses dois. E vocês vejam que ele já cita a gnose. A gnose no bom sentido, não sectário, né? A gnose, que qual é o sentido bom dela? O verdadeiro conhecimento, tá? Nesse texto que eu comentei, né? Nesse site, melhor dizendo, tem lá perguntas e respostas. Já aparece uma pergunta. Eu ouvi também tradicionalistas serem chamados de perennialistas ou até mesmo integralistas. Essas são todas as mesmas pessoas? Resposta do site: sim e não. Já começa com uma resposta meio estranha. Pode ser. Então, veja só, pode ser então. Em certo sentido, tradicionalista é perennialista e também é integralista. Mas ainda não está claramente estabelecido que aqueles que agora gostam de ser chamados perennialistas estão ficando um pouco nervosos com a regra de que um tradicionalista deve permanecer fiel à sua prática pessoal, a e apenas das tradições reveladas. E algumas pessoas aparentemente vê pouca diferença entre o perennialismo tradicionalista e a filosofia perene como definida por Aldous Huxley. Bom, vejam só então aqui o que ele está dizendo. Que de fato tem alguma semelhança, mas não a semelhança de o tradicionalismo que vai fazer uma mistura. Não, cada um tem que ser fiel à sua religião. O católico tem que ser tradicionalista como católico. O protestante, um protestante tradicionalista. O shintoísta, as religiões africanas, os índios, todos eles têm que ser tradicionais na sua religião e não fazer um sincretismo. O errado está fazendo sincretismo, porque o sincretismo, eles vão dizer, é o New Age moderno e que simplesmente faz uma bagunça das religiões. Não, não. Você não caminha para a verdadeira religião, para a bagunça. Seja um católico profundamente católico. E aí você é tradicionalista. E aí você atingirá essa religião mais profunda. Tá? Bom. Então, o que eles vão defender é a ideia de que não se deve confundir a fusão de todas as religiões com a escola perennialista. Tá? E vamos ver, então, agora o Olavo de Carvalho, como está exatamente nessa linha. Comenta ele nessa revista que eu falei para vocês aqui, a revista Verbum, que com a graça de Deus, o Verbum foi muito pequeno, parou em 2 números e terminou, né? A única coisa que eu lamento é que foram 2 números, né? Seria bom que não tivesse sido 0 bem redondo, como dizia o professor, 0 com o copo, né? Então tá lá no artigo.
O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perennialista é a afirmação reiterada de seus expositores de que não é invenção sua, mas um mero translado em linguagem teórica atual de revelações imemoriais que montam a uma fonte originária única a tradição primordial. Está aqui a citação. Então, o que não é a tradição católica que ele está se referindo aqui? Essa escola perennialista é uma tradição inicial, imemorial. Imemorial quer dizer que ninguém se lembra, não foi escrita em lugar nenhum, não tem um livro. Como é que ela apareceu, então? Quer dizer, isso faz parte da própria natureza humana, uma religião natural. E continua aqui agora o Olavo citando, né? O esclarecimento é este: não se deve confundir o universalismo paródico da nova era e da URI com o universalismo Haig-Brown, da escola dita tradicionalista ou perennialista, inspirada em René Guénon, Brigitte Schoen e Anna Komorasuani e seus continuadores. Veja então, as citações do Olavo, as fontes dele são exatamente a mesma do site do Sofia Perennis. E a ideia dele, que ele coloca no artigo dele, é exatamente a mesma. Então, eu não tive a iluminação divina, eu não consigo compreender isso. Pelo contrário, eles vão dizer que eu estou preso na matéria e estou preso no racionalismo. Tá? Mas vocês vejam, então, que eles fazem uma separação só. O ecumenismo deles é que eles condenam, pega todas as religiões e misturam. Faz junto uma comemoração católica, protestante, budista, vai lá todo mundo junto, cada um faz os seus ritos. Você fala, isso está errado, isso é um sincretismo absurdo. Cada um que vá se aprofundando na sua religião e vá mudando. Eles são a favor do proselitismo? Claro que não. Eu não posso querer pegar um protestante e transformar ele em católico. Isso seria uma coisa errada. Talvez essa pessoa, na hora que fique muito protestante, ela acabe mudando para católico. Isso eles aceitam. Mas uma religião e querer converter o outro, isso é absurdo. Cada um vai no seu meio, vai progredindo na sua religião até chegar, então, a essa super religião. Tá? Bom, então, continua o Olavo. Em primeiro lugar, todos os perennialistas, sem exceção, insistem que as doutrinas, símbolos e ritos das várias tradições espirituais, malgrado apontam sempre para uma realidade suprema, que é a mesma, tem, todos os casos, tem uma integridade própria, não pode ser objeto de fusão, mescla ou sincretismo. Então, todos os ritos apontam, inclusive da Igreja Católica, apontam para essa religião que estaria acima de todas. Mas o erro é querer fazer o sincretismo. Então, seja católico, isso que ele vai dizer, né? Mas não se preocupe muito com... não se preocupe em fazer uma fusão, não faça isso. Mas o que você vai caminhar é por uma religião supra-religiosa e que vai te levar ao verdadeiro conhecimento. E continua o Olavo. Volto a dizer, vocês me desculpem tantas citações, mas é o jeito. As religiões estão unificadas apenas pelo topo, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinárias, e não para a variedade irredutível de suas liturgias. É possível que o Olavo, nesse sentido, seja a favor da missa antiga. É tradicional, ela exprime o mistério, ela faz a pessoa refletir, mas isso não quer dizer nada, só quer dizer que ele achou uma justificativa para a heresia que ele está defendendo. Então, no topo, ou seja, na sua doutrina mais profunda, todas as religiões seriam as mesmas. E continua o Olavo. Neste sentido, as religiões e tradições espirituais
pode ser vista, sem distorções, como adaptações de uma mesma verdade primordial às condições histórico-culturais, linguísticas e psicológicas dos vários tempos, lugares e civilizações. Os vários esoterismos, ou seja, aquilo que são as práticas, refletiriam nas suas diferenças a unidade do mesmo exoterismo primordial, ou seja, aquilo que é a doutrina mesmo. Os homens que chegaram a aprender claramente a unidade desse esoterismo superaram intelectivamente as diferenças entre as religiões. Mas, como não são feitos de puro intelecto e têm ainda uma existência histórica temporal de pessoas de carne e osso, continuam subordinados, cada um à sua respectiva tradição religiosa, sem poder fundi-la ou misturá-la com qualquer outra. Então os homens compreendem, que nem o Olavo de Carvalho, que existe uma religião que está acima de todas as outras e ele se integra a essa religião. Mas isso não quer dizer que ele não continue na aparência como católico. Propriamente a definição do herege é aquele que quer separar uma parte e quer se mostrar como católico. E vai concluir o Olavo nesse tema. Há, em suma, uma religião popular, feita de ritos e normas de conduta, igual para todos os membros da comunidade. Nós, por exemplo, né? A gente tem que seguir os 10 mandamentos, nós somos da parte popular, a gente tem que ir na missa, esse tipo de coisa. E uma religião da elite, apenas para as pessoas qualificadas, que por trás dos símbolos e das leis podem aprender o sentido último da revelação. Então, tem os pobres coitados como nós que ficam ligando para a religião aquilo que está escrito, etc. Mas tem aqueles que são sábios que conseguem ver acima dessas práticas o que une todas as religiões. E continua Olavo, pela prática dos ritos de agregação que os integram na tradição religiosa e pela obediência às normas, os homens do povo obtêm a salvação pós-morte das suas almas, seríamos nós. Por meio dos ritos de iniciação, os membros da elite, Olavo e Companhia Limitada, obtêm já em vida e muito acima da mera salvação, a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual de existência para transfigurá-los na própria realidade última ou Deus. Como é que numa revista que se pretenda católica, que divulga livros de alguém que foi da Montfort, pode ter um texto desse e não tem contestação? Não me parece que o padre Paulo Ricardo defenda que aqueles que vão, que têm essa inspiração mística e mágica, já têm a salvação e se transformaram na própria realidade última, que é Deus. Nós vamos depois falar um pouquinho da gnose, mas é óbvio que aqui é a gnose, tá certo? Bom, estamos dando aí a ideia da filosofia perene, demos a introdução para ver o que ela significa. Na segunda parte dessa aula, então, nós vamos tratar um pouquinho mais dessa doutrina e aí vamos fazer o relacionamento com a questão da gnose de forma mais direta e mostrar como essa doutrina é condenada pela Igreja Católica.